Vamos para o nosso devocional de hoje. Hoje eu quero ler com você 1 Samuel, no capítulo 16, e a gente vai ler a partir do verso 5. 1 Samuel 16, a partir do verso 5. Aqui conta a história de quando Samuel foi para ungir Davi. Uma história bem conhecida, né? E a gente vai ler. Respondeu Samuel, sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Jessé tinha perguntado se Samuel tinha vindo em paz, porque o profeta aparecer assim, né, dá meio um susto, né? Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: preste atenção no que o Senhor disse a Samuel. Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor olha, o homem vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o meu e o seu coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio, e ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Quer dizer, ele também tinha uma boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unge-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus inimigos, dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Então aqui nós vemos um momento em que o profeta Deus não se agradava mais de Saul e pediu do reinado de Saul e de quem Saul tinha se tornado, né? Principalmente em como estava o coração de Saul. Deus não se agradava mais e mandou Samuel ir e ungir um filho de Jessé. Veio Jessé com todos os seus filhos e em momento nenhum ele pensou no caçula, porque ele veio do mais velho ao menor, né? Mas o caçula não estava ali. Quer dizer, Davi não estava nem ali no meio deles, porque ele estava cuidando das ovelhas. Nós vemos na história de Davi que a palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu quero te dizer que mesmo quando ele era esse menino lá cuidando das ovelhas, ele já era segundo o coração de Deus. Um menino segundo o coração de Deus. Então, isso vem desde pequenininho. Davi, a gente sabe que ele ficava tocando com a harpa. Então, as ovelhas dele eram cuidadas ao som de música. Ele era um homem comprometido com o Senhor, um menino, né? Ele era um menino comprometido com o Senhor nessa época. E ele já tinha no coração a palavra do Senhor. Ele já tinha o Senhor como Deus da vida dele. O Senhor já via ali o coração de Davi, que não era como o dos outros irmãos, era diferente. O que será que tinha no coração desse menino, né? Um coração de adorador. Ele era um adorador. Então, assim, e devia ser um menino muito comprometido, porque tanto que ele não estava ali junto com os irmãos,
estava o quê? Trabalhando, cuidando das ovelhas do pai dele. Então, assim, a gente começa a analisar e depois a gente viu quem realmente Davi era. E a palavra de Deus diz que ele era o homem segundo o coração dele. E a gente vê que é um homem que até hoje a gente conhece. E todo mundo que a gente perguntar conhece Davi, quem foi Davi e a história dele. E de como o Senhor abençoou a vida dele. E de como ele era um coração rendido, um coração que mesmo quando pecava, se rendia aos pés do Senhor, chorava. Ele tinha erros, tinha, mas ele tinha um coração arrependido. Ele se rasgava diante do Senhor, chorava diante do Senhor. Eu não me esqueço quando o seu filho estava doente, que ele ficou no quarto orando e jejuando, chorando, orando e jejuando, chorando. Enquanto o menino estava lutando para viver, Davi estava ali de joelho, em jejum, orando ao Senhor. Quando morreu o menino, qual foi a reação de Davi? Davi se levantou, se vestiu e foi comer. Ele por quê? Ele sabia e tinha certeza que a vontade do Senhor tinha sido feita. Então ele era esse homem desde quando ele era esse menino, ele já tinha esse coração grato, um coração que sabia da soberania de Deus e que agradecia a Deus por tudo, um coração rendido, um coração quebrantado diante do Senhor, um coração de um adorador. Porque o louvor, a adoração, quando você adora ao Senhor em todas as circunstâncias, transforma o seu coração. Muda você de dentro para fora. A adoração faz isso com você. Ela muda você de dentro para fora. E em Provérbios 4, no versículo 23, diz assim: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Dele procedem as fontes da vida. Então guarde o seu coração. E esse Provérbios fala que nós devemos andar nos caminhos do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, guardar a palavra do Senhor. E tem um salmo que fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então tudo procede do coração. Quando eu falo coração, eu não falo isso aqui, eu falo aqui, porque tudo é gerado aqui primeiro, né? Nosso coração é na nossa mente, dos sentimentos e tudo. Guarde, busque ao Senhor, adore ao Senhor e guarde o seu coração. Peça ao Senhor para tirar de você tudo que não agrada a Ele, tudo que tem minado você, que tem deixado você com sentimentos ruins, tudo que tem feito com que você ficasse amargo, triste, tudo que tem feito com que você ficasse uma pessoa rancorosa. Peça ao Senhor hoje para tirar isso de você, para que você tenha esse coração igual esse menino tinha, um coração de adorador, um coração grato, um coração alegre, um coração que gerava coisas boas ao redor. Tanto que Davi, ele ia tocar quando o espírito mal vinha sobre Saul, Saul mandava chamar Davi para vir. Quando Davi começava a tocar, o espírito mal saía. Por quê? Porque estava tocando? Não, porque dele procedia uma adoração verdadeira, uma adoração ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao nosso Deus, ao nosso Pai. Uma adoração. E o Senhor tem olhado para nós. E o que Ele tem visto? O que o Senhor vê dentro do seu coração quando Ele olha para você? Como está o seu coração? Eu pergunto isso para você hoje. Como está o seu coração? Está, como diz o provérbio ali, sendo guardado, escondendo a palavra do Senhor, tendo momentos com Deus? Isso faz você gerar um coração melhor, um coração saudável. Então nós precisamos cuidar do nosso coração. Como que a gente cuida? Vigiando o que a gente vê, vigiando o que a gente ouve, vigiando o que a gente
fala, o que a gente pensa e enchendo ele com a palavra de Deus, porque o que transforma o nosso coração é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é penetrante, vai no mais profundo da sua alma, do seu espírito, ela vai lá naquele cantinho obscuro dentro do seu coração, que nem você gosta de pensar nele. A palavra de Deus, ela entra lá e vai limpando e vai purificando e vai tirando tudo que precisa ser tirado dele para poder limpar. Então nós precisamos cuidar do nosso coração. E nós cuidamos dele através do que nós vemos, do que nós ouvimos e do que nós falamos. Então cuide direitinho do que você tem visto. Escolha correto as coisas para você ver. Cuide direitinho do que você ouve. Escolha bem as coisas para você ouvir. E cuide muito bem das coisas que você fala. Porque depois que as palavras saem da sua boca, não tem mais volta. Então, cuide do seu coração. Por isso, eu quero que você hoje se analise e pergunte: ei, meu coração, como você está? E eu pergunto para você: como está o seu coração? Pense nisso hoje. Analise você hoje e ore, leia de novo essa palavra e sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Aleluia, aleluia.